Olá, pessoal. Tudo bem, galera? Professor Bezerra Neto aqui, tá, pessoal? Mais uma vez com vocês, continuando o trabalho aí do mundo dos seres vivos, né? Especificamente o mundo animal, o reino animal, que é vasto demais, tá? Só lembrando, pessoal, que de vez em quando vai aparecer, ou podem aparecer o miado de um gato, tá? As minhas gatinhas aqui fazendo companhia, querendo também dar aula. Ou assistir aula, né? Bom, vamos que vamos. Galera, a aula de hoje continua vermes, mas é outro verme. Agora eu falo para vocês, vou falar hoje, os vermes de formato cilíndrico. E aí, como sempre, na biologia tem evolução, tem características novas, tem características que chamam atenção, tá? Também tem alguns vermes que são provocadores de doenças, então é necessário a gente estar também com calma. Lembrando, hein? Antes de começar um novo filo, é sempre importante a gente relembrar as principais características dos filhos anteriores. Então, vocês vão ver, toda a minha aula eu faço, é extremamente necessário eu revisar os principais tópicos, tá? É rápido, tem que ser essa coisa muito, muito rápida, porque a gente não tem muito tempo. Vamos lá. Porífero, primeiro filo. Animais que são ablásticos. Consequentemente, velho, né, está quase virando já um jargão, né, são ablásticos porque não tem folhetos embrionários. Se não tem folhetos embrionários, não tem tecido, não tem órgão, não tem sistema. Sujos quinidários, águas-vivas, corais, anémonas do mar, como exemplos, né, as hidras. São animais diblásticos. O que isso quer dizer? Que tem dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. É tanto que nos quinidários surge o sistema nervoso difuso, surge o sistema digestório incompleto, só tem boca e uma cavidade digestiva. Pronto, acabou. Tá? Vem o outro filo, aí começa a brincadeira. São os primeiros animais a serem triblásticos. Estou falando de quem? Dos vermes de formato achatado. São os plataníntomos. E são triblásticos acelomados. Lembre-se que não tem espaço entre os folhetos. Hoje vai ficar um pouco mais claro ainda, pessoal, sobre o que seria esse celoma ou falso celoma, que é o caso da aula de hoje, tá? Pessoal, às vezes eu fico olhando aqui para o outro lado, mas é só para ver se as minhas gatas não vão destruir minhas coisas, tá? Não é nada demais. Bom, voltando. Então, temos exatamente os platamitos, que foi a última aula, onde eu coloquei que são triblásticos acelomados. E a aula de hoje, a parte dos animais de vermes, são os vermes de formato cilíndrico. Então, vamos que vamos começar a brincadeirazinha aí, tá? Dos filos nematódios. E a aula dentro de casa é aula dentro de casa, né, pessoal? A gente está sujeito a algumas coisas, então, por favor, não se incomode com o choro de criança, que é do vizinho, tá? Criança, gente. Criança às vezes chora. Às vezes a gente chora, né? Bom, vamos lá. Reino animal, pessoal. Características gerais desses vermezinhos de formato cilíndrico. O fato dele ser cilíndrico já vem uma novidade evolutiva muito pancada, tá? Esse corpo cilíndrico permitiu o desenvolvimento do sistema digestório completo. Aí, opa, novidade evolutiva, galera. Novidade muito, muito, muito importante isso daqui. Isso aqui deu tão certo de um jeito, esse sistema digestório completo, que é considerado que todo e qualquer animal que surge mesmo após os nematórios, né, os nematelmintos, vai apresentar o sistema digestório, pelo menos em uma fase da vida. Por que eu digo isso? Porque o cara é muito animal, gente, é muito animal, galera, é muito animal, então tem exceção, tá? Mas o sistema digestório completo vai existir, pelo menos em uma fase da vida, beleza? Bom, vamos lá, continuando aqui. Não tem sistema respiratório, não tem sistema circulatório. Você pensa, como não, cara? Ainda não tem? Quando é que vai surgir? Só depois, meu filho. Tenha fé que já já, próximo filho, já vai aparecer sistema respiratório e circulatório. Ainda não. Então, lembre-se que quando não tem um sistema fisiológico que permita transportar gases, fazer circulação, né, transportar os nutrientes, colocar as excretas para fora, se não tiver esses sistemas fisiológicos,
as funções biológicas irão ocorrer pelo quê, galera? Quem lembra aí da última aula? Difusão. Certo? Aqui, só não tem o sistema respiratório e circulatório, mas o excretor melhora o sistema excretor aqui. O sistema nervoso também passa por melhorias. E por que melhora, né? Por que é possível melhorar o sistema digestório, o sistema nervoso, o sistema excretor? Por quê? Porque são animais pseudocelomados. São animais que apresentam um falso celoma. Por causa disso. Já já, galera, já já eu mostro para vocês o que seria esse falso celoma, tá? Continua a brincadeira da classificação dos animais aqui, que ou são de vida livre, ou são parasitas, ou seja, ou não provocam doenças, ou provocam algum tipo de mal. Os principais exemplos, temos as lombrigas, causadores de doença, tem os ancilostomos, causadores de doença, e um verme, isso aqui é o gênero de um verme, Vulquereria. A pronúncia é assim mesmo, tá? Esse W no latim tem um som de V e o CH tem um som de Q. Aí fica Vulquereria. Esse Vulquereria, ele provoca a tal da elefantíase. O ancilóstomo provoca o amarelão, um dos, né? Porque tem vários tipos de ancilóstomos, pode ser também o bicho geográfico, enfim, o larvamíferos. E as lombrigas provocam o que é conhecido como ascaridíase. Essas doenças, algumas delas não têm cura, tá? Tem convívio. E vamos que vamos. Olha só, agora que eu consigo colocar para vocês direitinho o que seria essa história do animal que é pseudocelomado. Vou até aumentar aqui, gente, aumentar um pouco mais, para que você atente bem quando eu começar a apontar aqui com setas, tá? O laser, seja lá o que for. Aqui é só um desenho esquemático dos folhetos embrionários de um verme de formato cilíndrico. Está dizendo onde é que está a boca, onde é que está o ânus. Sistema digestório completo. Aqui, galera, temos os folhetos, o mais externo é ectoderme. Logo colado no ectoderme tem a mesoderme, que é essa parte meio de rosa aqui. E lá dentro mesmo, pequenininho lá, redondinho, temos a endoderme. Isso que está bem de amarelo, que agora estou passando umas linhas vermelhas, é o celoma, ou melhor, é o falso celoma. Essa parte amarelada é denominada de falso celoma simplesmente, pessoal, é um termo biológico, tá? Porque é uma cavidade delimitada por 2 folhetos embrionários. É uma cavidade que vai ter líquido lá, que vai melhorar a movimentação do animal, que vai permitir a formação de estruturas mais complexas. Mas quando eu tenho uma cavidade delimitada exatamente pela mesoderme e pela endoderme, ou seja, está entre esses 2 folhetos embrionários, eu tenho o pseudoceloma. E o que seria o celoma verdadeiro? O celoma verdadeiro eu vou mostrar somente no próximo grupo, no próximo filo, tá? Aí pode ser o anarídeo, pode ser o molusco, qualquer outro filo que venha depois desses vermes de formato cilíndrico serão os animais triblásticos celomados, mas é aula um pouco à frente, beleza? Por enquanto, coloque na cabeça, vai colocando o que é um animal pseudocelomado. É só o animal cuja cavidade celomática é delimitado por 2 folhetos embrionários, que são eles, mesoderme e endoderme. E esse celoma, ou falso celoma, é uma cavidade cheia de líquido que permite melhorar a movimentação do animal, além de formar estruturas bem mais complexas, tá? Mas como é um falso celoma, né, então não tem as maiores novidades da fisiologia ainda. O sistema nervoso aqui, ele é central, diferente dos platomintos, que é um sistema nervoso ganglionar, que é formado por gânglios cerebrais, na região da cefalização. Aqui tem um sistema nervoso central, é um anel nervoso mesmo, o corpo dele é cilíndrico, ele tem um anel, e dele saem vários ramos, tá? Como se fossem nervos, que se ramificam para todo o corpo. O sistema excretor, ele se torna mais eficiente agora, porque ele fica com
com canais menos ramificados, porém que se estendem por todo o corpo. Quando se tem vestibular, galera, um sistema excretor em formato de H, tem erro não, cara. Só é encontrado isso nos nematóides, somente lá. Lembra que eu já falei algumas aulas atrás, né? Algumas aulas anteriores? Cada filo tem algo que chama a atenção, que marca, que já foi cobrado algumas vezes em vestibular. Porífera ou coanócito. Os quinidários são os quinidócitos ou os quinidoblastos, né? Depende se a célula é jovem ou é adulta, que é uma célula de defesa, é onde tem o nematocisto. Os plateumintos já é o sistema excretor por células flama, também tem os solenócitos. Aqui, nos nematóides, eu tenho um sistema excretor de formato em H, é o tal do renete. Esse, pode prestar bem atenção, ó, realmente, não precisa nem se esforçar não, isso aqui parece um H. Parece um H, tá? E esse H ficou conhecido assim, células com formato de H, renetes, ou sistema excretor em H. Na reprodução desses animais, nós temos os animais, maioria, né, vai ser realmente dioico, quer dizer que são de sexos separados, a maioria. Existem poucas espécies que serão monóicas, tá? E quando são dioicos, apresentam dimorfismo sexual. Traduzindo para a língua humana, né, o que é um dimorfismo sexual? Gente, dimorfismo sexual é diferenças anatômicas, é diferença no tamanho, no formato do animal, entre o macho e a fêmea, entre o sexo masculino e o sexo feminino. É diferença nisso daí, cara, é só isso. No caso das lombrigas, é claramente um dimorfismo sexual que o macho ele é menor que a fêmea. E além disso, ele apresenta essa curvinha aí que parece um gancho que está nesse desenho. Nesse desenho não, é foto de uma maquete de lombrigas, não é a lombriga de verdade, tá? É só a foto de uma maquete. Esse ganchozinho aqui, cara, ele vai literalmente, se prender à fêmea, né? Vai se enganchar a fêmea para realizar a reprodução. Com fecundação interna, tá? O macho deposita os gametas, os espermatozoides, dentro da fêmea. Desenvolvimento indireto é quando apresenta fase larval. Então, vai ter o desenvolvimento indireto com fase larval, que vai acabar se desenvolvendo na lombriguinha. Que todo mundo já teve, ou tem, ou vai ter, pessoal. Não tem para onde correr, não, tá? É só questão de tempo. Parece uma praga isso daí que está localizado em diversos alimentos. Principalmente se você come fora de casa. Na atual realidade, né? A gente está comendo muito dentro de casa. Então, acredito que o número de casos de ascaridíase tende a diminuir por um tempo. Depois vai aumentar tudo de novo. Normal. E aí, por falar na ascaridíase, é a primeira doença que eu trabalho aqui. Ascaridíase, também conhecida como ascaridiose. Novamente, ó, eu saio organizando para vocês, né, quem é o agente etiológico. Lembre-se, galera, que agente etiológico é aquele que provoca a doença. É aquele causador da doença, que é também conhecido como agente patogênico. É um nematóide, certo? Já que eu estou falando de filho dos nematomintos, né? Então só pode ser um nematóide, lógico, né? O negócio é no vestibular, que não vai ter tão separadinho assim, né? Normalmente os caras misturam as verminoses. Já que é verminose, bota tudo no mesmo saco e te vira nos 30. Por isso que é importante sempre que você está revisando, gente, aquelas principais verminoses. Na verdade, as principais doenças. E muitas vezes no vestibular, basta saber qual é o verme, se é vírus, se é bactéria, se é protozoário. Muitas vezes só precisa saber disso, tá? A ascaridíase, ela é uma doença séria, sim, tá? Não ignore. É uma doença muito perigosa que pode matar, sim. Pode matar por diversos fatores. Um deles pode provocar, gente, até pneumonia. Você pensa, como assim, cara? Como é que uma verminose que está associada ao sistema digestório vai provocar uma pneumonia que é lá no sistema respiratório, lá nos pulmões? Já explico como, certo? Mas é possível. Choque anafilático, se a pessoa apresentar algum tipo de reação alérgica. É possível também. Às vezes, os vermes, quando estão em pequena quantidade, não geram um processo alérgico bem característico que
poderá provocar um edema de glote, que é o inchaço da glote na região da garganta, que fecha a traqueia e a pessoa para de respirar. Mas às vezes ele se reproduz tanto, gente, libera tanta substância no nosso corpo que gera uma produção excessiva de histamina, que é uma proteína que os nossos mastócitos, por exemplo, liberam em processos alérgicos. Que na verdade é para nos proteger, né? Facilitar o processo de proteção do nosso corpo. Porém, é o excesso disso. O excesso da histamina provoca um extravasamento de líquido em grande quantidade para tecidos vizinhos aos vasos sanguíneos. Isso provoca um entorcimento de tais tecidos e acaba gerando um grande inchaço. Se for na glote, ela vai fechar a traqueia e a pessoa vai ter alguns minutos de vida. Isso é muito sério, tá? Outros sintomas do abdominal, flatulência, que é a liberação de gases. Do abdominal acaba sendo também a própria cólica, diarreia, muita diarreia, então a pessoa pode desidratar, pode morrer por desidratação também. Náuseas, né? Aquela vontade de vomitar. Cara, se você defecar, gente, aí você vai dar descarga, né? E você dá aquela bobeadazinha e acaba olhando para as suas fezes. Quem nunca fez, né? Se você visualizar, eu aposto que alguns de vocês vão fazer isso agora. Quando for defecar, visualizar as fezes. Se tiver uns negóciozinhos se movimentando, uns negóciozinhos brancos, pode ter certeza, você está com ascaridíase, está com verminose. Vá ao médico para que este passe uma medicação adequada, vai passar os exame de fezes, por exemplo, tá? E vai passar um tratamento para se combater os vermes. Na verdade, pessoal, tratamento de verme, a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez. As crianças, né, é quase certo. No período de férias, os pais vão lá e empurram remédio para verme goela abaixo do menino. E é muito importante isso, porque é um cuidado que está tendo com a criança. Tá? Os verminosos, como eu disse, são perigosos. Inclusive, essa daqui, que é as ascaridíase. E como é que a gente pega? Água e alimentos contaminados com os ovos. É microscópio, gente. A gente não vê. Então, a água tem que ser fervida, né? A água tem que ser tratada, tem que ser filtrada, beleza? E os alimentos, né? Muito bem lavados, muito bem cozidos, para você poder diminuir a possibilidade de desenvolver essa doença. E se desenvolver, né, tiver com esses sintomas que eu já falei, começa muito com essa dorzinha abdominal, muita flatulência, tá? E coceira anal, conhecido como prurido anal. Por quê? Os vermes, pessoal, quando estão em grande quantidade, eles ficam também na região final do sistema digestório, bem na região anal, se movimentando. Acaba gerando muita coceira nessa região. Logicamente que não pode coçar, né, gente? Por favor. Como é que a gente pega, né? Ingestão do ovo, eclode o ovo. Aí vem um detalhe. Aí aqui que você vai entender como é que essa doença pode gerar uma pneumonia. Quando uma pessoa faz a ingestão do ovo, logicamente sem saber, né? Assim, eu espero, né? A pessoa, ao fazer ingestão de um alimento contaminado, esses ovos vão eclodir. Normalmente aí entre o final do estômago e o começo do intestino. As larvazinhas que nascem bem pirototinhas, bem pequenininhas, elas migram para a corrente sanguínea. E elas vão acompanhando os vasos sanguíneos. Gente, vaso sanguíneo vai passar por tudo que é canto do nosso corpo, tudo que é canto. Fígado, coração e o quê? Pulmão. Tá? Perdão aí pelo erro de digitação, tá, galera? Não é um W, é traqueia e são deglutidos, tá bom? Só um pequeno erro de digitação que eu não tinha percebido. Quando esses vermezinhos que estão ainda pequenininhos, passando pelos vasos sanguíneos, chegam no coração, sobe para o pulmão, eles perfuram os pulmões, aí vai ter acesso aos bronquíolos. Vai subindo pelos bronquíolos, chega nos brônquios. Sobe pelos brônquios, chega na traqueia, que é esse nosso órgão aqui da frente, tá? Isso aqui é a nossa traqueia, esse órgão da frente, tá bom? Atrás da traqueia fica o esôfago, que está relacionado ao sistema digestório. Logo acima da traqueia, o conhecido como pão de Adão, essa estrutura que normalmente nos homens é um pouco mais desenvolvida, alguns mais que outros, nós temos a laringe.
os vermes passam pela laringe, sobem. Aí chega bem no começo da garganta, que é a nossa cavidade bucal, né? Essa área interna. Aí dá aquela coceirinha, aí você engole. Simplesmente assim. Ao engolir, o verme, ao passar pela segunda vez, pessoal, no seu sistema digestório, ele vai se desenvolver, tá? Na fase adulta e está apto a se reproduzir. Aí tome reprodução, tá? São vários e vários ovos se desenvolvendo. Alguns vão eclodir dentro do próprio corpo e originar outras larvas e vai fazer todo esse ciclo. Outros vão sair no formato de ovos junto às fezes. Outros saem próprio verme junto com as fezes. Então é bem delicado. E onde é que está a pneumonia no caso? Quando passa pelo pulmão. Ao passar pelo pulmão, poderá desenvolver a pneumonia. Não é certo, poderá. Assim como, ao passar pelo pulmão, subir pela traqueia, às vezes a gente tosse, né? Tem algo incomodando nas vias aéreas, você tosse para tentar colocar para fora. Adivinha o que pode acontecer com esses vermes? Quem pensou rápido aí, pensou certo. Ele sobe. Ele pode sair pela boca, pode sair pelo nariz, pela cavidade nasal, pode pegar a tuba auditiva, perfurar o tímpano e sair pelo ouvido, pode pegar as glândulas lacrimais e parar dentro do olho. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês. Para quem não gosta de foto nojenta, por favor, não olha as próximas imagens. Tá? Vou passar em 3, 2, 1. Ah, não, nem agora não, foi mal. Pode olhar. Foi mal, galera, me confundi. Aqui aqui em cima, na nossa direita superior, você está visualizando um ovo, logicamente, milhares de vezes aumentado, tá? À nossa esquerda está sendo visualizado as lombrigas de verdade. Aqui, especificamente essa que eu estou apontando com 2 setas, é o sexo masculino. Ela é menor, tem a partezinha curvada, e essa outra, com 3 setas, é o organismo feminino, tá? E lá embaixo, só um desenho esquemático mostrando as fases de desenvolvimento aí do ovo até a eclosão e a formação do macho e da fêmea. Agora sim são as fotos nojentas, tá? Em 3, 2, 1, galera. Primeira imagem. Infelizmente, uma criança com muita lombriga, a ponto dessas lombrigas saírem pela boca e pela cavidade nasal. É nojento, sem sombra de dúvida, tá? Eu mostro essas imagens, pessoal, para salientar a importância dessa doença. Muitos países, né, que são extremamente pobres, as crianças sofrem bastante com isso daí. E aqui, a larvazinha no olho de uma pessoa, tá? Pronto, já retirei, já pode olhar, já tirei as imagens nojentas, não tem problema, tá bom? Agora a gente vai para a filariose, filaríase, ou mais conhecida ainda como elefantíase. Essa aqui é uma verminose que não tem cura, tem convívio. E é uma verminose que é transmitida por mosquito, tá? A bicha danada. O agente etiológico é o nematóide. Tá faltando um U, tá, gente? Eita, 2 pequenos erros de digitação. Desculpe, galera, mil perdões. Tá faltando um U aqui, é Volkereria Bancroft. É o nome científico desse verme. Esse danado aqui é realmente microscópico, tá? E ele pode estar localizado, pessoal, simplesmente no mosquito. De gênero Culex. Quem não conhece o gênero Culex é mais conhecido aqui no Brasil como muriçoca. Se a muriçoca estiver contaminada com esse verme vai entrar, mas ele não vai entrar especificamente, pessoal, nos nossos vasos sanguíneos. Ele gosta de se alojar nos vasos linfáticos. É lá que ele vai se alojar. É lá que ele vai se reproduzir. Vocês vão ter uma outra aula, né, possivelmente com outro professor, para falar de sistema linfático, e lá ele vai caracterizar melhor o que seria esse vaso linfático, tá bom? Por enquanto, para nós aqui dentro dessa área da biologia dos seres vivos, basta sabermos que o Volkereria Bancroft, esse verme que provoca elefantíase, se aloja nos vasos linfáticos. Ele se reproduz tanto, que ele provoca uma obstrução. Essa obstrução, gente, faz com que a linfa, que está localizada dentro dos vasos linfáticos, comece a extravasar para os tecidos vizinhos. Aí vai provocando o inchaço da elefantíase. Normalmente, afeta os membros inferiores. Normalmente.
Mas tem casos que, como o verme está dentro do corpo, ele pode migrar, ele pode se alojar também em outros vasos linfáticos, por exemplo, na região do braço, na região da face, é possível, é incomum, por causa simplesmente da ação da gravidade, gente. O natural é que ele fique nas regiões inferiores, inclusive nos órgãos sexuais, nas glândulas sexuais, no testículo, como ovário, tá? E realmente provoca deformação, gente. Fica muito grande, fica absolutamente anormal. Não coloquei imagem disso, tá? Coloquei imagem de pernas, né, por causa da elefantíase, mas de órgãos sexuais, testículo, não, só buscando mesmo em livros didáticos, livros de parasitologia, que você tende a encontrar isso daí, tá? Cuidado com pesquisa na internet, que você pode encontrar com informações falsas. O ideal é um livro didático mesmo de parasitologia. E esse antibiótico? Por que eu botei um antibiótico para tratar uma doença causada por verme, né? Alguns vão pensar, esse cara tá doido. Galera, até poderia, se não tivesse uma informação muito importante. Pesquisadores alemães tentando descobrir um método eficiente para combater a elefantíase, os caras descobriram o seguinte: esse verme que está sendo mostrado aí, ele tem uma relação simbiótica com uma bactéria. Com essa bactéria, junto ao corpo desse verme, aumenta a capacidade de reprodução dele. Pode não ter um remédio eficiente para matar diretamente o verme, mas tem remédios que conseguem matar a bactéria que vive dentro do verme, dificultando a reprodução dele. Se dificulta a reprodução dele, melhora o quadro de sintomas daquela pessoa que tiver elefantíase. Não é uma cura, de fato não é, tá? Mas é um caminho a ser seguido para que essas pessoas tenham uma vida mais próxima do normal, tá? Vocês vão ver nas fotos agora que é bem delicado, realmente, uma pessoa com elefantíase, certo? As pernas ficam deformadas, ficam inchadas, e essa daí, pessoal, tá tranquila. Olha essa aqui. Fica inviável a locomoção, fica inviável a movimentação. Se prestar um pouco mais de atenção na parte inferior aqui, a pele está se rasgando. Ela estica demais, né? Pode se rasgar. Isso pode, inclusive, abrir portas para infecções bacterianas. Deforma muito, gente. Aí alguns pensam, professor, e se realizar amputação, né? Amputar o membro? Gente, não vai cuidar. O verme está dentro do corpo. Então ele pode simplesmente, alguns deles, migrar para outra região. Certo? Então não é assim que é feito, de fato, tá? Pode até ter algum caso que vai realizar a retirada de um membro da região afetada. Mas normalmente eles fazem cirurgia para fazer a drenagem da linfa. Uma drenagem linfática. Não é a drenagem linfática voltada aqui para negócio de estética, não, tá? Aqui é drenagem do líquido da linfa mesmo, é diferente. Para amenizar os sintomas da pessoa, porque realmente fica bem delicado, né? Fora as dores, é bem delicado. E o amarelão, né? O amarelão, pessoal, ou ancilostomose, ela é uma doença provocada pelo Ancilostoma duodenale ou Necator americanus. Tanto faz, tá? São dois vermes de espécies diferentes, localizados em todo o continente americano, por exemplo. Disse continente americano, hein? Vai lá na América do Norte e América do Sul, tá? Dependendo da região, pode ser mais comum um deles, mas eles tendem hoje em dia, a ser encontrados em praticamente todas as regiões do mundo. Gostam de atacar o intestino delgado. A boca desse animal parece que tem uma espécie de um dente, não é dente de verdade, mas são estruturas que lembram dente, vou mostrar a foto já já. E eles rasgam a parede do intestino delgado, e quando rasga, sai sangue, né? Esse sangue que vai sendo eliminado, quando é uma grande quantidade, pode gerar quadros hemorrágicos, pode gerar anemia, e a pessoa está perdendo sangue, gente. Então é natural que a pessoa vai ficando com uma tonalidade de pele mais amarelada. Aí vem o nome da doença, o amarelão. Inclusive em vestibular, né? A galera que está ligada aí, que já fez questão disso daqui, já deve ter feito questão envolvendo o Jeca Tatu, um personagem do Monteiro Lobato, perguntando que doença que ele tem. Coloca a situação que ele anda descalço, é um modo de pegar,
É o mais comum, na verdade, andar descalço, porque a fase larval desse animal fica no solo se alimentando de bactéria até encontrar uma pele humana. Ele perfura a pele humana, gente. Perfura. Precisa ter uma ferida. Ele perfura. Uma vez que perfura, pega a corrente sanguínea. Aí vai para o coração, vai para o pulmão, bronquíolos, broncotraqueia, a pessoa engole e vai para o sistema digestório. Você pensou, opa, parecido, hein? De fato, parecido com as candidíases. Bem parecido. Qual é uma grande diferença, além de pegar descalço? É que o verme só passa uma vez pelo sistema digestório, somente uma, tá? Enquanto nas candidíases, o verme tem que passar 2 vezes pelo sistema digestório. É uma diferença, tá bom? E aqui temos um ciclo, onde uma pessoa, tá, defeca, né, ou as fezes contaminadas, o verme, como nos ovos, acaba eclodindo, vem as larvas que ficam se alimentando de bactéria até encontrar uma pele. Aí vem toda aquela história, né? Vaso sanguíneo, coração, normalmente vai para o pulmão, dali sobe até as vias aéreas e a pessoa engole, e se engole, vai para o sistema digestório. Isso aqui são os carinhos, ó. Aqui você está visualizando os vermezinhos, tá? É essa boca com esses dentículos aí, normalmente de queratina e quitina, que provocam danos a nível de intestino delgado. É com isso que ele vai se alimentando dentro da gente, tá? E a gente vai perdendo sangue, né? Que gera os quadros de hemorragia, fezes sanguinolentas, tá? E quadro de anemia. Fezes sanguinolentas pode ser uma preocupação, tá, gente? Ou não, pode ser besteira. Pode ser que você não esteja bebendo água direito, aí as fezes saem um pouco mais ressecadas, mas se você tiver com fezes que não são ressecadas e ainda assim está saindo sangue, pode ser de alguma situação de hemorroidas, tá? Que são dilatações de vasos sanguíneos na região anal, que é muito perigoso, tá? Muito perigoso, tem que ser tratado. Ou pode ser até nível de câncer. Então, é sempre bom ter cuidado, né, relacionado às fezes, tá? Fezes e urina identificam muitas coisas de uma pessoa, gente. Se está doente, se está sadio, dá para identificar muita coisa com o exame de fezes e urina regularmente. Não sei se é todo mês, né? Não há necessidade. Regularmente, que eu digo, pelo menos uma vez no ano faça um check-up. Beleza? Galera, encerrando aqui, fica com Deus, galera. Até a próxima, tá? A gente vai sair dos velhos, a gente vai, ou vai para a Nanídia, ou vai para a Molusco, vou verificar. Mas a gente vai entrar no grupo dos animais triblásticos salomados, tá? Fica na paz, pessoal. E fica, como sempre, o quê? A proteção divina. Não tem melhor. Tá bom, galera? Fui. Se